Agora acho que vai. Vamos entrando aí, meu povo. Não repara a bagunça não, hein? Fala pra mim aí, minha jovem, se o áudio tá bom. Aí no chat. Por obséquio. O áudio tá bom aí pra você? Beleza. Só esperar o professor entrar aí, que ele tava com probleminha de conexão. Tive que encerrar a primeira live. Descartar e abrir outra. Meus milhares de seguidores estão chegando também. Ah, o professor já tá aí, já não tinha visto. Oba, acho que agora foi, hein? Tá me ouvindo bem agora? Tô ouvindo. Ah, então legal. Eu não sei como essas coisas funcionam, você que tem que coordenar esses trem Ah, aí. eu sou um dinossauro também. A gente Perto? tá aprendendo aos poucos aqui. Ah, eu sei funcionar direito as coisas da universidade, porque já vem tudo preparado, é só apertar o botão e aí funciona. Mas se depender de alguma atividade especial da minha parte, não tem uma aula. Ah, aqui também foi meio complicado, tava com problema de conexão, mas acho que agora tá tudo certo. Vamos que vamos. Professor, tá tudo Legal. bem? Tudo ótimo. E você, como está? Eu tô melhor do que eu poderia estar. Poxa, que Não, bom, que bom. aliás, aliás, Isso, o isso é uma Rasta, postura muito positiva. aliás, o Rasta, não sei se o senhor conhece, que é aluno do professor Olavo de Carvalho, ele costuma dizer: estou melhor do que eu mereço e pior do que eu poderia estar. É o termo que ele usa. Não conheço, mas é uma boa citação. Bom, o pessoal está chegando aí. Fazer mais uma live hoje, né? O professor e eu, nós fizemos uma live há uns 15 dias atrás, mais ou menos. Eu tive um feedback interessante da primeira live. Perguntei para o pessoal se gostariam que nós fizéssemos outras e a resposta foi positiva da maioria dos que responderam, né? Muita gente vai lá, só olha, não responde nem que sim nem que não, mas os que responderam, eu tive um feedback interessante. Então cá estamos novamente para mais uma live. Quem não assistiu a primeira, esse é o professor Osmar, né? Vocês podem acompanhar lá, eu fiz uma breve apresentação de quem ele seja, mas de qualquer forma ele é professor universitário de economia, relações internacionais e administração. E eu novamente vou explicar o motivo dessas lives é que eu venho durante algum tempo estudando alguns temas que têm me trazido algum resultado, tem me esclarecido muitas coisas, e como eu não sou muito bom na questão da retórica, da explicação, eu me utilizo do professor Osmar, né, que com toda a gentileza aceita participar aqui com a gente das lives,
e eu vou fazendo as perguntas num formato como se fosse de entrevista e ele vai respondendo para a gente. Então, o professor quer fazer alguma introdução aí antes de nós entrarmos aí no primeiro tema? Bom, antes de mais nada, agradeço novamente o convite, me coloco à disposição de você para que possamos realizar isso, e agradeço a presença e a paciência antecipadamente de todos aqueles que compartilham esse tempo conosco. Espero não ser excessivamente enfadonho. Imagino. Vamos lá então. Hoje, pessoal que está presente aí, se vocês quiserem ir no decorrer da live enviando perguntas, tem um colega nosso que faz parte do mesmo grupo de estudos que a gente participa, que é o César. Ele vai anotar as perguntas de vocês que vocês possam vir a ter algum tipo de dúvida no decorrer da live. Vocês vão mandando aí no chat e o César vai anotar as perguntas e no encerramento a gente coloca ele aqui na live também para que ele possa repassar as perguntas para o professor Osmar. Bom, vou começar então, professor, pelo tema Escola de Frankfurt, que eu acho que é mais ou menos uma esteira para o segundo tema, que será a corrupção da linguagem, né? Então, a Escola de Frankfurt, para quem não conhece, vou fazer um breve resumo. Ela surge no ano 1923, 24, na Alemanha, né? É um prédio que é inaugurado por alguns bilionários que estarão dispostos ali, então, a realizar estudos das ciências sociais e da filosofia, sobretudo do ponto de vista marxista, né? Então, essa escola ela surge com o nome de Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, da Universidade de Frankfurt. E eu gostaria então, professor, de iniciar por aí. Gostaria que o senhor explicasse para a gente como se deu esse início, né, da escola de Frankfurt e qual era mais ou menos ali o intuito deles. Você fez uma introdução perfeita, Lohan. Mas eu gostaria de adiantar uma coisa. Existe uma certa confusão entre o termo Escola de Frankfurt e Instituto de Pesquisas Sociais. Na verdade, o termo Escola de Frankfurt é um termo que é utilizado apenas após a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos a partir de 1950, quando, encerrada a Segunda Guerra Mundial, a reorganização política da Alemanha e os membros fundadores desse Instituto de Pesquisa Social, que durante o período nazista saem da Alemanha, emigram da Alemanha, vão primeiro para a Suíça, depois para a França, depois da França vão se espalhar pelos Estados Unidos. O Instituto de Pesquisas Sociais é a denominação correta de todo o processo. A Escola de Frankfurt, ela é uma adequação, digamos assim, deste período posterior, né, desse período de retorno destes fundadores, ou de pelo menos parte desses fundadores, a Frankfurt. Na verdade, a fundamentação desse Instituto de Pesquisas Sociais, ele tem, como você bem destacou, é um fato bastante curioso, né? O capital original para a aquisição do prédio e para a execução das instalações vem por doação de um rico milionário que é pai de um dos pesquisadores que tem mais foco na questão econômica. O sobrenome dele é Weil. Curiosamente, o pai dele era uma pessoa que trabalhava com cereais na Argentina e faz a doação para a aquisição deste prédio. Nesse prédio é instituído este grupo de estudos que rapidamente começa a adquirir uma multifacetada de interesses, uma série multifacetada de interesses. Apesar da origem do recurso ter sido do pai de um economista, rapidamente a questão se amplia a demais áreas da área de pesquisa de ciências sociais, e desde o primeiro momento
o foco principal do estudo, de todos os estudos lá realizados, é que a interpretação se dá sob o foco da construção marxista. Então, tudo aquilo que sai do Instituto de Pesquisas Sociais possui como base, possui como fundamentação a interpretação de Marx a respeito do processo histórico, a respeito do processo social. Como esse instituto é fundado logo após a Primeira Guerra Mundial, nós temos ali uma situação política na Alemanha bastante instável, também uma situação econômica, é a época da República de Weimar. A República de Weimar vai naufragar devido às questões de absoluta falta de credibilidade dentro do próprio povo alemão em relação ao sistema político que foi fundado pós-derrota da Primeira Guerra Mundial. Você tem uma situação alemã que é basicamente polarizada entre a direita e a esquerda, entre o Partido Comunista Alemão e os partidos nacionalistas, entre os quais o Partido Nazista é um dos partidos de oposição ao comunismo na Alemanha. Esses partidos nacionalistas acabam vencendo eleições, vencem algumas, outras eles perdem cadeiras, mas enfim, eles acabam construindo uma maioria relativa dentro do parlamento alemão. Existe um evento pouco explicado corretamente até os dias de hoje, que é o incêndio do parlamento alemão. Hitler acaba, decorrente de todo este processo, assumindo um poder ditatorial na Alemanha. A partir deste momento, a partir do momento em que o nazismo se transforma no regime político alemão, o Instituto de Pesquisas Sociais retira-se das fronteiras alemãs, transfere o capital e as suas instalações, inicialmente para a Suíça, conforme lhes disse, depois para a França. À medida que ele se instala na França, a Segunda Guerra Mundial já começou, a França será invadida e derrotada pelos nazistas em junho de 1940, e aí, decorrente deste processo, estas pessoas estarão se deslocando e recebendo convites para trabalharem nos Estados Unidos. Agora, o essencial para que nós possamos entender o que realmente era discutido dentro do Instituto de Pesquisas Sociais é um artigo publicado por aquele que provavelmente é a cabeça mais importante, mais relevante dentro desse Instituto de Pesquisas Sociais, que é o Horkheimer. O Horkheimer produz um artigo chamado Teoria Tradicional e Teoria Crítica, que, se eu não me engano, é de 1927, eu anotei aqui, não, desculpa, 1937. Esse artigo, Teoria Tradicional e Teoria Crítica, explicita as diferenças existentes para os membros do Instituto de Pesquisas Sociais entre aquilo que é o corpo teórico dito tradicional e o corpo teórico ligado à ideia de teoria crítica. E é importante que nós possamos entender isso para compreendermos de fato o que é o Instituto de Pesquisas Sociais e termos muito claro que o termo Escola de Frankfurt, por decorrência da própria estrutura daquilo que é a teoria crítica, refere-se a um momento muito especial onde este grupo participa do debate político da Alemanha, né, já no pós-guerra. Utilizar a expressão Escola de Frankfurt é, na verdade, um certo reducionismo, diria um certo facilitador interpretativo. No fundo, o que existe de sólido, o que existe de ponto fundamental dentro desta interpretação é a chamada teoria crítica. Então é importante que nós possamos entendê-la antes de mais nada. Para que nós possamos entender o que é a teoria crítica e a teoria tradicional, vamos didaticamente dividirmos aqui a intervenção. Vamos explicar primeiro o que é aquilo entendido como teoria tradicional por parte do Horkheimer. E o Horkheimer vai definir a teoria tradicional como sendo aquele corpo de estudos que limita-se a realizar uma análise, uma penetração profunda, científica, de um determinado campo, mas simplesmente analisa e o retrata. Analisa e o descreve. Então,
Isso é a teoria tradicional, no entender de Horkheimer, e, na verdade, esse entendimento do que é teoria tradicional encontra-se perfeitamente alinhado a tudo aquilo que se refere à ciência da natureza e encontra-se também alinhado a várias interpretações daquilo que está enquadrado dentro de ciências sociais. Uma análise, um mergulho, uma análise cuidadosa, científica, mas que se limita à observação. Perceba que eu estou usando esta expressão, se limita, já para começarmos a estabelecer a diferença entre aquilo que é teoria crítica. Para que nós possamos entender o que é teoria crítica, exatamente pelo fato de que ela está lastreada no termo marxista, nós precisamos mergulhar, antes de mais nada, nos escritos do próprio Karl Marx. E quando você mergulha nos escritos do Karl Marx, existe basicamente uma diferença, um tanto genérica, entre aquilo que é chamado do Marx jovem e aquilo que é chamado do Marx maduro. Dentro dessa divisão, que se refere ao período de tempo e às produções que Marx realizou ao longo da sua vida como jovem, ou já no período mais maduro, existe uma citação bastante famosa, não vou citá-la ipsis litteris, vou ficar apenas com uma definição geral. Marx faz uma colocação interessante, dizendo: os filósofos analisaram o mundo, cabe a nós transformá-lo. Então, o analisar o mundo é a teoria tradicional. Aquele estudioso que ultrapassa a observação e a descrição e que mergulha no processo de transformação, este sim é aquele alinhado à teoria crítica e, portanto, perfeitamente alinhado com as colocações Professor, marxistas. esse processo de transformação no que o senhor se refere também tem a ver com aquela segunda citação também bastante famosa do Marx, que é fazer a crítica implacável de tudo quanto existe. Seria essa a base da teoria crítica da Escola de Frankfurt? Sim. Sim. A crítica profunda, mas com o intuito de transformação. Se você não entender que existe um intuito de ação, você não compreende claramente a teoria crítica, porque ela ficaria limitado a apenas a crítica em si. Não é uma crítica que deve levar a um modelo de ação, é uma crítica que deve levar a um processo de transformação. Um processo de transformação concentrado no mundo real, no mundo material. E como Marx tem o foco do seu trabalho a análise da sociedade dita capitalista, e ele vai entender capitalismo como sendo a sociedade na qual o mercado transforma tudo em mercadoria, todas as relações sociais possuem uma determinada valoração e entendida como um elemento de troca, um elemento de mercadoria. E isso faria com que, no entender de Marx, homens e mulheres fossem transformados também em mercadorias, e essa transformação faria com que eles perdessem a sua identidade como humanos, com tudo aquilo que o humano pode vir a realizar em pontos positivos de seu crescimento pessoal, de seu crescimento material, e que, portanto, para Marx, cabe o rompimento desse sistema capitalista. É essencial o rompimento desse sistema capitalista para que cada ser humano possa realizar a totalidade do seu potencial. Que era o que o George Lukács chamava de coisificação, né? Na verdade é Marx, né? Você tem que buscar toda a fundamentação em Marx. O Lukács, quando ele fala da coisificação, ele nada mais está fazendo do que popularizando. Dizendo, eu diria exatamente o contrário, Lohan. Quando você fala coisificação, ele já está partindo de Marx, né? A gente tem que sempre lembrar uma coisa. E isso talvez esteja muito relacionado à nossa discussão posterior, que é a corrupção da linguagem. Nós nunca podemos esquecer que Marx tem a pretensão de estar escrevendo para trabalhadores. Marx nunca teve a pretensão de ficar escrevendo para discussões intelectuais. A ideia de Marx é que ele possa ser interpretado pela classe proletária, que a classe proletária tem acesso direto à sua reivindicação, à sua postulação, à sua pregação, e que portanto,
ele supostamente estaria escrevendo de uma forma suficientemente clara para ser entendido pela classe proletária. Os que vêm depois e que criam adjetivações diferentes estão falando a mesma coisa. Estão falando a mesma coisa. Então, na verdade, é um retorno a Marx mediante só um caminho um pouquinho diferenciado. E aí eu diria que o pessoal do Instituto de Pesquisas Sociais, este sim fala para intelectuais, este não consegue falar exatamente para o proletário, né? Não é propriamente o objetivo dele. Afinal de contas, é um instituto de pesquisa que produz textos acadêmicos. E o texto acadêmico, por definição, ele não é exatamente um texto nem com uma linguagem popular e nem sequer voltado a uma ideia de propagação de um texto científico. E sobretudo textos voltados à cultura e à arte, né? O que sim, propriamente não seria muito simples de você passar para a grande massa lá no início, né? Marx vai trabalhar essa questão de uma forma, no entender dele, mais direta. Marx vai dizer exatamente que como tudo se transforma em mercadoria, tudo passa a ter um preço, e aí este preço é determinado pelas relações de troca, pelas relações de poder. Dessas relações de poder você começa a verificar aquilo que está acontecendo na sociedade mediante o domínio de classe sobre o proletariado. Então, é uma questão bastante diferenciada no entender marxista. O Marx não está diretamente preocupado com a cultura, ele chega mais próximo da questão do domínio do poder pela classe, por aquilo que ele identifica como classe dominante. Eu diria fundamentalmente isso. Então, é interessante para que nós possamos realmente conhecermos esta distinção, conhecermos cuidadosamente as questões ligadas à teoria crítica. E daí nós temos dois caminhos, né? O primeiro caminho, aquele que eu particularmente prefiro, mas que adianto oferece um certo grau de dificuldade, é o próprio artigo original do Horkheimer, Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Ele é fácil de ser encontrado, ninguém vai ter muita dificuldade em encontrá-lo, mas talvez tenham uma certa dificuldade na questão da interpretação e da leitura, porque o texto realmente ele é escrito, conforme lhes disse, não tem a ambição de ser uma divulgação à grande massa proletária, né? É um artigo acadêmico com todos os pesos e com toda a expressão verbal, a expressão linguística de um artigo acadêmico. Por outro lado, quem quiser aprofundar-se a respeito disso, existe um pesquisador brasileiro chamado Marcos Nobre, o qual tem um foco de interesse e diria de um profundo interesse em relação à teoria crítica. E o Marcos Nobre não apenas tem alguns livros muito interessantes que explicitam de uma maneira muito clara, muito didática, o que é a teoria crítica, como ele também tem alguns vídeos no YouTube que podem estar facilmente consultados. Então, se você digitar teoria crítica Marcos Nobre, você vai encontrar um excelente intérprete daquilo que é a teoria crítica. Obviamente, ele é uma pessoa profundamente imbuída dessa postura em relação à teoria crítica. Eu acho que sempre é interessante, discordando ou concordando com ele, é sempre importante que você tenha este acesso. A minha opção, conforme lhes disse, é que você tenha um contato via Horkheimer. Mas, caso encontre, não sei, algum tipo de dificuldade com a linguagem, os textos e os vídeos do Marcos Nobre são excelentes para servirem como um caminho de introdução a essa questão. Mas isso é fundamental para que nós possamos entender que, a partir do momento em que você tem uma visão, teoria crítica, ligada à análise e interpretação da sociedade, até aí ela fica parecendo a teoria tradicional, mas aí ela dá um passo a mais. O passo a mais é entender as potencialidades
que existem no momento atual para realizar a transformação e conduzir e auxiliar o encaminhamento dessa transformação. Esse é o passo além da teoria crítica, identificar as possibilidades que sempre estão em germe na sociedade atual e dessa sociedade atual provocar a mudança, sempre buscando aquilo que é chamado de emancipação, ou seja, a liberdade, no sentido marxista da palavra, de homens e mulheres em relação a domínios de classe, sejam voltados ao critério puramente econômico, ou seja, voltado ao critério, e aí sim, entramos no outro aspecto, ao aspecto cultural, ao aspecto político, ao aspecto econômico. A ideia de associação do aspecto cultural com a Escola de Frankfurt é muito devido ao fato de que, dentre os participantes do núcleo da teoria crítica, perceba que eu não estou falando de Escola de Frankfurt, né? Dentro do núcleo com interesse e foco cultural, nós vamos ter o Theodor Adorno. E o Theodor Adorno é um daqueles que retorna à Alemanha em 1950, participa do debate alemão na época, 1950, junto com Horkheimer e mais alguns outros, e o Adorno é a figura de proa do aspecto da discussão cultural. E como essa discussão cultural está sendo realizada especificamente dentro daquele momento pós-Segunda Guerra Mundial, da discussão do debate político dentro da Alemanha, e aí então você identifica o Adorno como, o Adorno e o Horkheimer, como com esse guarda-chuva de identificação denominado de Escola de Frankfurt. Mas é importante, insisto nisso. O Theodor Adorno, que tem uma citação que eu separei dele também, que ele dizia que, a partir de então, né, seria a tentativa de considerar, desde o ponto de vista da redenção, né, de tudo considerar desde o ponto de vista da redenção. Só que algumas pessoas que estudaram profundamente os textos dele, não foi o meu caso, eu conheço muito superficialmente o Adorno, dizem que ele assumia, inclusive, que eles nem sabiam propriamente o que seria essa redenção, né? Eles iriam destruir aquilo que estava, vamos supor, o status quo, aquela sociedade atual, que eles não concordavam com os moldes capitalistas, vamos dizer assim, e o que viesse depois não era muito certo. Era uma espécie de, para quem assiste aí os filmes de super-herói, vai conseguir pegar a referência. Eles eram uma espécie de Thanos das ciências sociais, né? Vamos destruir tudo e a partir daí a gente provavelmente vai ter uma coisa melhor nascendo no lugar, né? Porque a ideia fundamental é que, uma vez destruídos os instrumentos de opressão, a humanidade estaria dentro de um sistema livre dessa mesma opressão e, portanto, encontraria naturalmente os seus novos caminhos com total liberdade. É esse o motivo pelo qual você não tem exatamente um plano do posterior, né? Você tem o Armagedon e o que vem depois do Armagedon não importa. Por que não importa? Ora, porque você tem um mundo de liberdade. No mundo de liberdade eu não posso previamente determinar o que seria. Afinal de contas, você tirou a estrutura de dominação, você tirou aquilo que ditava as regras. A partir do momento que todos têm liberdade, naturalmente, decorrente do uso dessa liberdade, você construirá o melhor processo possível. É esse o motivo principal pelo qual não existe um desenho posterior. Existe uma esperança de que, destruído aquilo que é identificado como o elemento de opressão, naturalmente a sociedade encontrará o seu melhor caminho. É mais ou menos assim. Esses elementos quais derruba uma represa, os elementos da sociedade capitalista que levam ao domínio de classe, ao domínio da classe dominante sobre o proletariado. Então você elimina este processo. Eliminando este processo, naturalmente, dentro de um mundo sem opressão, os indivíduos, a sociedade,
encontraria o melhor caminho possível. Mais ou menos como se fosse assim, é uma represa, a água está contida por um muro de concreto, a água não quer e não pode ser contida, eu destruo o muro, que é o sistema de opressão. Daí para frente, a água, mesmo que ela tenha uma enchente num primeiro momento, ela encontraria o seu caminho natural ao longo do período de tempo. É por isso que não tem nada desenhado do após, porque o essencial é destruir a estrutura de opressão, tudo aquilo que for necessário para destruir a estrutura de opressão, onde ela for identificada. E é por isso que a leitura é essa leitura crítica. Então, é a leitura de identificar o que existe para ser destruído, e eu não sei exatamente o que vai colocar no lugar. Por que eu não sei? Porque eu parto deste pressuposto. Retirada a estrutura de opressão, a liberdade faz com que você encontre a felicidade. É mais ou menos assim. Vamos tirar o guardião com a espada de fogo da porta do Éden, vamos trucidá-lo, e o Éden estará aberto novamente a todos os seres humanos. Mas onde fica o Éden? Não sei, a gente acha, quem sabe. Seriam essas estruturas opressoras do ponto de vista marxista que eles se referem a religião, a família, a economia capitalista, o conceito de ordem. Porque para um marxista, o essencial é que a infraestrutura, ou seja, a maneira pela qual a sociedade está organizada em termos materiais, determina tudo aquilo que fica construído como superestrutura. Então, tudo aquilo que é além do mundo material é a superestrutura decorrente do mundo material, decorrente de uma estrutura de dominação de classes. E, portanto, esse é o motivo pelo qual tudo aquilo que vem, o direito, a religião, a moral, está associado a uma estrutura de dominação. Mudando a estrutura de dominação, tudo aquilo que está acima dessa estrutura de dominação, naturalmente fica varrido pelas águas, varrido pela enchente, e se desenvolve ou se desenvolveria uma nova sociedade, esta sim, sem nenhum tipo o próprio de dominação. Conceito de verdade, aquele que nós conseguimos alcançar através do método científico, ele começa a ser relativizado também, né, professor? No sentido das ciências sociais, sim. No sentido das ciências da natureza, não. Da dialética, na verdade, no conjunto das ciências sociais, porque você faria a interpretação da antropologia, da história, mediante critérios que estão participando, que são constituídos desta superestrutura derivada desta infraestrutura, que é a maneira material como a sociedade está elaborada. Entretanto, essa questão é absolutamente irrelevante para você fazer uma mecânica de gases, para que você possa calcular a resistência de uma laje, para que você possa construir um motor. Naquilo que é ciência física, naquilo que é ciência da natureza, a teoria crítica não participa. Ela não se atenta em relação a isso, porque ela teria que questionar a teoria da gravidade. Não cheguemos a isso. Professor, a teoria crítica é de ciências humanas e fixa aí. Indo mais à frente, ali a partir dos anos 50, no qual você se referiu, quando eles partem ali para aquela disseminação mais ampla, a partir dos Estados Unidos, da própria França, o que surge dali, daquele movimento pós-anos 50? Bom, é o momento de crítica da sociedade capitalista. Não se vê a sociedade capitalista como uma sociedade nacional. O capitalismo é visto como uma sociedade internacionalizada, uma estrutura de domínio internacionalizado, onde você tem países mais avançados dentro da organização capitalista, países menos avançados, mas o menos avançado, no máximo, é visto como aquele mais explorado e o mais avançado como o explorador. Como a questão é a análise, a interpretação e a superação da estrutura de domínio da sociedade capitalista, essa visão passa a ser uma visão que não pode ser limitada
a um determinado espaço geográfico, é uma visão do sistema. E sendo uma visão do sistema onde a organização social de produção capitalista impera, a análise, digamos assim, da teoria crítica é empregada sempre com este objetivo: identificar o momento presente, identificar as oportunidades de ação e criar os elementos necessários para que esta ação possa cumprir o seu efeito de modificação. Revolucionária ou não, é outra história. Aí é um processo um pouco mais além, mas o objetivo é identificar o germe daquilo que existe hoje para que este germe possa ser a fonte da modificação. E a partir daí, para eles, fica um pouco mais facilitado essa questão da penetração da ideia deles, porque eles já têm uns instrumentos de mídia muito mais avançados do que no início, né, professor? Nos anos 50, eu acho que ainda não, Lohan. Esse processo ao qual você se refere é um processo construído do final dos anos 60 para frente. Então, mas ali eles nos já anos começam... 50, não. Nos anos 50, sim, eles começam. Em algum momento eles começam. Não, eles sim, começam claro. também Na verdade, começaram lá atrás. também penetrar nas instituições, nas leis, sim, nos hábitos. mas não ainda com um efeito poderoso de gerar a mudança. Eles, sem dúvida, é o momento em qual eles começam a penetrar, conforme nós falamos. É o momento no qual eles começam a se espalhar dentro do sistema. Perfeito. O efeito mas chega eles estão mais longe. adiante. O efeito é muito mais adiante. O efeito é no final dos anos 60 e início dos anos 70, onde aí sim você começa a constituir uma massa crítica de mudanças. É importante, e eu diria que para nós que pertencemos a um movimento de oposição, a um momento de tradição, a um momento de defesa das tradições, nós podemos nos inspirar pelos nossos inimigos e entendermos que, se eles foram minoria lá atrás e conseguiram construir um processo tão forte como este, nós podemos fazer o mesmo, tranquilamente, desde que tenhamos a postura adequada e, principalmente, a perseverança. Eu acho que esse é o ponto essencial. Nós precisamos conhecer o processo da teoria crítica para dominarmos aquilo que é a estrutura básica deste grupo, mas nós precisamos também nos inspirarmos neles, não no sentido da teoria crítica, é evidente, mas nos inspirarmos no sentido do tempo de trabalho, não esmorecermos e estarmos preparados para que, talvez, eu particularmente, pela faixa etária, não veja o triunfo das nossas posições, mas que possamos vir a preparar uma estrutura que no decorrer do tempo seja sólida o suficiente para que, no mínimo, possa oferecer uma alternativa, se não uma reestruturação completa daquilo que nós vivemos hoje. Eu acho que o grande sentido de exemplo do pessoal da teoria crítica para nós é a questão da perseverança. É fundamental. Eles têm uma base, a base é a estrutura da análise marxista, e desta estrutura da análise marxista, os diversos campos do conhecimento das ciências sociais. Esses dias eu estava... E olha o tempo que eles fizeram isso. Né? Olha o tempo que esses eles dias eu utilizaram. estava trocando figurinha com o César lá, né? E nós estávamos falando a respeito das virtudes, né? Das virtudes cardeais, sobretudo do ponto de vista do Platão, né? E quando a gente fala de temperança, que é exatamente o que ele dizia, que é quando você consegue controlar aquele impulso que gera, ele chamava de baixo ventre, né? Que é a região onde fica a genitália e o estômago. E a partir daí, você acredita que os efeitos do trabalho desses intelectuais que partiram dessa escola de pensamento, você acredita que tenha sido o mais gravoso esse ponto, que o pessoal hoje tá muito vazio de sentido, muito vazio de virtudes, de moral, e está muito apegado na questão material e na questão
sexual? Eu diria que para um movimento conservador, você tem que buscar, antes de mais nada, quais são as estruturas básicas e fundamentais que devem nortear as nossas ações. Do mesmo jeito como o pessoal da teoria crítica tem como base, conforme já enfatizei mais uma vez, a questão da teoria marxista, nós temos que focar com aquilo que nos dá sedimentação, o bom, o belo e o verdadeiro, dentro dos nossos moldes culturais, e aí nós temos, convenhamos, um gap, uma diferença razoável, porque a partir do momento que nós falamos dos nossos ambientes culturais, nós não temos a mesma universalidade da análise da teoria crítica, né? Porque, afinal de contas, basta que você imagine a estrutura cultural aqui, vamos imaginar, a América Latina, aproveitando as conclusões do Mercosul desses dias. A estrutura cultural argentina não é sequer parecida com os falantes de espanhol, que eles são vizinhos. A estrutura cultural argentina é completamente diferente da boliviana, da paraguaia, da uruguaia e da chilena, e vice-versa. Então, nós temos algumas particularidades dentro do movimento tradicionalista, dentro do movimento conservador, e eu não vou dizer que sejam as fragilidades, mas que devem ser exploradas como as fortalezas particulares de um movimento conservador. Eu acho que é isso que nós temos. Atentos em relação a isso. Eu fiz essa pergunta para o senhor porque existe uma teoria do Karl Marx que chama-se teoria da alienação. O senhor deve conhecer muito bem essa teoria e que basicamente vai no sentido da pergunta que eu fiz, né? Se eles estragam todo esse conjunto que geralmente sustenta uma civilização, que é a família, que é a religiosidade, que é a moral, que é os bons costumes, se eles destroem essas bases, as pessoas ficam vazias. E a partir disso ela vai procurar felicidade na questão material e na questão sexual. E eu acredito que essa disseminação tenha vindo desde esses intelectuais da escola de Frankfurt, sobretudo. Na verdade, não. Se você for procurar Engels, você já vai encontrar em Engels as sementes para a crítica da estrutura da família. E Engels é muito anterior a qualquer um deles. Né? Então, eu diria que a atenção fundamental que eles têm é literalmente identificar as possibilidades de destruição da infraestrutura. Ponto. Qualquer que seja ela. E uma vez que você destrói estas estruturas, ou as abala, não precisa necessariamente destruir, pode ser só um abalo muito forte, evidente. Uma vez que você faz a destruição desse conjunto de valores, que são valores ligados à moral, à família, à sociedade, você os substitui por um valor diferente, que é a tentativa de reconstrução do paraíso na Terra. Então, vamos reconstruir o paraíso perdido através da ação política. Então, eu substituo estes valores que são essenciais, mas imateriais, pela busca e pelo comprometimento com uma ação revolucionária e dá ao indivíduo que está fragilizado, porque perdeu esta rede existente anteriormente, dá a esse indivíduo um novo objetivo, um novo processo para o qual ele possa imaginar o seu futuro e imaginar o seu campo de atuação, que é a ação revolucionária. Aonde depois essa ação revolucionária vai chegar, aí você não pode trazer esse elemento do depois para a discussão, porque cada um vai ter uma visão muito diferente, né? Todos eles vão centralizar-se dentro de uma definição mais genérica possível, um mundo sem explorados, um mundo sem exploradores, ou de tudo, ou de todos, etc, etc, etc. Mas, passado um curto espaço de tempo, você percebe que essa visão
ela é tão absolutamente utópica que Inclusive, não consegue o construir algo conceito de assim. explorado e explorador, ele vai alternando de acordo com o tempo também, né? Antes era somente a questão econômica, hoje é também a questão econômica, mas tem também a questão de homem oprimindo mulher, de branco que oprime negro, Porque no de entender da hétero que escola, oprime gay, e por aí vai. porque no entender da teoria crítica, todos esses processos fazem parte de uma superestrutura derivada do processo de dominação de classe dominante e classe dominada. E aí você passa a fazer esta identificação, lastreado também, é bom que se diga, numa mudança comportamental muito grande que aconteceu ao final dos anos 50 e início dos anos 60, onde os movimentos políticos de questionamento da classe trabalhadora foram muito impactados pelo estado de bem-estar social, que foi criado em particular na Europa e também, não exatamente um estado de bem-estar social, mas um progresso econômico muito grande dentro dos Estados Unidos, onde naquele determinado período ocorreu uma redução muito grande dos conflitos existentes, os conflitos redistributivos entre sindicatos, representantes de operários, dos proletários e os proprietários de capital. Os proletários se sentiram extremamente bem recebidos e confortados e procuraram estabelecer uma condição e um padrão de vida bastante diferenciado. Esse momento, essa transição, jogou a esquerda sindicalista numa sinuca de bico, né? Porque ela acabou perdendo uma parte da representatividade de defesa do explorado, porque o explorado subitamente viu que ele poderia ter uma mudança de padrão de vida extremamente significativa. E aí, então, essa esquerda começa a procurar um caminho de representação não mais lastreado na questão do pleito de igualdade econômica, ou pelo menos não exclusivamente no pleito de igualdade econômica, e passa a buscar uma representatividade dentro destes grupos que são identificados como marginais, marginal não, no sentido de não fazer parte do eixo principal da sociedade. Esse a margem da sociedade. A margem da sociedade, né, não faz parte do eixo principal. E aí ela busca a sua representatividade. Perceba que é a mesma estratégia. A teoria crítica diz o quê? Eu vou buscar dentro daquilo que existe os pontos que eu posso explorar para... É exatamente a mesma coisa. Então, ela adquire... A teoria crítica tem uma facilidade de adaptação muito grande, porque a partir do momento em que ela tem como objetivo buscar aquilo que é frágil, mas que existe dentro da sociedade, e sobre essa sociedade cria uma crítica avassaladora, no sentido de que não identifica absolutamente nada de bom, tudo daquela sociedade é ruim e deve ser destruído. Por que deve ser destruído? Porque parte daquele princípio. É uma sociedade de dominantes e dominados. E essa sociedade de dominantes e dominados cria toda uma superestrutura. Tudo isso tem que ser destruído. Essa é uma questão delicadíssima a respeito do processo. A questão às vezes, muitas vezes a premissa está correta, eles fazem um diagnóstico correto, mas aí eles não tentam dar uma solução para o problema. Por exemplo, dizer que o racismo não existe é um completo absurdo, mas eles não tentam propor uma solução para esse problema, eles tentam insuflar cada vez mais os dois grupos. Mas essa questão, Lohan, tem que ser muito clara a todos nós. Eles não têm como objetivo propor solução. Não adianta, de alguma forma, ou em qualquer fórum, cobrarmos qual é o que vem depois. Não interessa. Não interessa. O que vem depois, a gente tem que sempre colocar aquilo que eu citei antes. A partir na ideia, né, do conjunto da teoria crítica, se eu retiro o sistema de opressor-oprimido, crio um mundo de liberdade. Este mundo de liberdade naturalmente alcança um estado de equilíbrio. Então, o importante é fazer a destruição. O que vem depois
naturalmente vem em um estado de equilíbrio. É por esse motivo que não existe uma descrição do depois. Eu queria avançar para o próximo tema aqui, senão vai acabar ficando muito comprido. Nós já estamos falando aqui há quase uma hora, né? Eu vou, então, para o próximo tema, que é corrupção da linguagem. Também faz parte, mais ou menos, ali, está ligado uma coisa a outra. E o que eu chamo de corrupção da linguagem, né? A linguagem, ela é um instrumento pelo qual nós traduzimos a realidade. E a minha proposição aqui é a gente poder explicar o que o pessoal costuma chamar de ter o domínio da linguagem, né? Sobretudo, não só na questão de ter um melhor vocabulário, eu quero dominar a linguagem para ter um vocabulário melhor escrito ou falado, não só isso, mas também a questão de não comer na mão das pessoas, né? Não ser manipulado por aqueles que detêm esse domínio da linguagem, né, professor? Então, eu gostaria de começar aqui fazendo, mas vou tentar, né, fazer essa explicação. E aí o senhor pode, a partir disso, também acrescentar outras coisas, né? Eu chamo de domínio da linguagem a pessoa que consegue perfeitamente distinguir o que é o signo, o significado e o referente, que é o que o professor Olavo também nos ensina nas primeiras aulas do curso, que é a pessoa não se ater somente ao discurso. Ela precisa fazer essa conexão desses 3 pontos, porque a partir disso ela consegue perceber se o discurso está conectado à realidade ou não. O que eu estou querendo dizer com isso? O signo, ele é a palavra que você lê ou que você ouve. Então, tem o significado. Tem o gato, por exemplo. O gato, você sabe ler a palavra gato, você ouve sonoramente, você consegue imaginar o que seria um gato. O significado é aquele do dicionário, é um animal felino, 4 patas, etc. E o referente é você enxergar um gato na realidade e saber que aquilo é um gato. Então, muitas palavras hoje, as pessoas utilizam ela de uma forma que não condiz com o que ela foi criada no início, né? Por exemplo, democracia é um conceito político-jurídico. Fora desse campo, não quer dizer absolutamente nada. Então, quando as pessoas, por exemplo, falam, temos que democratizar a cultura, eu acredito que isso está sendo feito de uma forma deliberada para politizar um termo que não é político, né? Porque não tem nada a ver com democratizar a cultura, isso não tem a ver com o termo político-jurídico. Então, eu li recentemente um artigo do Olavo de Carvalho que ele falava a respeito disso, né? Quando uma pessoa, por exemplo, falava em democratizar a cultura lá atrás, entendia-se cultura, por exemplo, pá. E aí eles falavam, não, isso é muito elitizado e tudo mais, então nós temos que democratizar a cultura, ou seja, tornar acessível para as pessoas que não conseguem acessar o Mozart, Bach, etc. Só que com isso eles nivelaram por baixo. E hoje em dia chegou ao ponto de chamarem, por exemplo, funk de cultura. E veja que não vai nenhum juízo de valor, porque eu gosto de, se eu estou numa festa, por exemplo, eu não tenho o hábito de escutar no meu celular, mas se eu estou numa festa e tocar um funk, é uma música dançante, animada e tudo mais, só que não é cultura, ela seria entretenimento, né? Uma música que as pessoas se utilizam para o entretenimento. A cultura está ligada ao cultivo, né, professor? A etimologia da palavra
tá ligado ao cultivo do quê? Do intelecto. Então, quando você fala temos que democratizar a cultura e você chama qualquer coisa de cultura, você já perverteu ali um termo, né? Esse é um exemplo que eu me vem à mente agora, mas eu gostaria que o professor falasse um pouco a respeito. Eu acho que o seu exemplo é absolutamente perfeito. Eu só acrescentaria o seguinte: a minha preocupação principal em relação à comunicação é sim a deterioração da linguagem. E é sim também a questão em relação ao domínio de vocabulário. Eu acho que a partir do momento em que você perde a qualidade da comunicação, a qualidade do vocabulário, a qualidade do imaginativo do processo de comunicação, você empobrece propositadamente as relações sociais. Você empobrece através de uma comunicação pobre, através de uma comunicação medíocre, diria. Medíocre no sentido pejorativo, né? Não no sentido da mediana. Eu acho que esse é um problema prioritário, ligado a essas questões que você muito bem levantou. O professor Olavo cita isso com a habilidade que lhe é totalmente específica, né? Mas eu vejo também, por exemplo, a utilização dentro de um bate-papo normal entre pessoas em relação à utilização de gírias, em relação a palavras de baixo calão. Isto é um empobrecimento intelectual extremamente significativo. E ele não está ligado exatamente à questão de signo e significado. Ele está ligado ao empobrecimento do imaginário da sociedade, da habilidade de comunicação da sociedade. Me parece que os termos que você levanta são termos de um grau superior. A minha preocupação com corrupção de linguagem, em particular, é a perda de vocabulário, a perda da capacidade de troca de informações adequadas, sem a utilização de expressões como é que eu poderia dizer? Eu acho que baixo calão, gíria, isso, além do que, isso, no meu entender, cria propositadamente uma compartimentalização dos corações e mentes. Porque a partir do momento em que eu, por exemplo, não domine uma gíria de um determinado grupo social, isso passa a ser um processo de exclusão pura e simples, determinado por um processo de linguagem. A partir do momento em que você tem uma, digamos, tribalização cultural, você perde a coesão desta mesma sociedade. E a linguagem é o caminho mais curto para o rompimento dessa coesão. Afinal de contas, a linguagem escrita ou falada, enfim, não importa a forma como ela for escrita, não importa se é uma digitação de texto, se é um livro impresso, se é um bilhete, não importa. A partir do momento em que você tem uma tribalização de termos, você propositadamente tem o isolamento de grupos sociais, os quais, compreendendo aquela linguagem extremamente específica, comunicam-se entre si e isolam-se dos demais. Eu vejo a corrupção da linguagem muito com este foco de preocupação. Eu acho que a questão, eu destaquei um outro ponto de você interpretar signos, só completando, Lohan, essa questão de fazer a identificação do signo, do significado, ela tem um objetivo que para mim é muito claro, que é essa tribalização cultural. E eu acho que isso é mais grave, porque ele impede a formação de um grupo social mais amplo. Então, eu levantei essa questão dificulta o essencial. Significado, por exemplo. Às vezes as pessoas perdem a questão de analisar o seguinte. Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo nesse momento. As pessoas se atêm muito ao discurso e o problema disso é que às vezes o discurso é direcionado
a que as pessoas tenham um determinado comportamento. Muitas vezes é um discurso que vai tocar no emocional, que vai te gerar uma reação. Então, às vezes, as pessoas ficam muito atentas ao que está sendo dito e menos ao que está sendo feito. Então, tem agora, o pessoal está discutindo a questão do voto impresso. Eu estou vendo muita gente caindo no engodo e dizendo que vai ser um retrocesso, dizendo que vai ser uma coisa absurda voltar ao tempo de 1900 e bolinha, porque eles estão entendendo que o voto impresso seria você pegar a cédula em papel e anotar o seu voto e depositar numa urna, quando na realidade o projeto, se as pessoas se ativerem ao projeto em si, ao que se refere àquilo que está sendo dito, eles vão perceber que é a mesma urna eletrônica que você vai colocar o seu voto, o voto vai imprimir, você olha se condiz o que você colocou na urna e o que saiu no voto impresso, o voto cai numa outra urna que será fechada, para se caso precisar ser auditado, você consegue ver se teve algum tipo de erro ou fraude. Hoje isso não é possível acontecer, mas as pessoas estão caindo na conversa que o voto impresso seria o mesmo que o voto em cédula, o voto em papel. Eu entendo essa colocação, Lohan, mas aí eu acho que há um erro brutal do levantamento da própria questão. Desde o início, isso deveria ter sido chamado de voto auditável, ou qualquer sinônimo de auditável. A partir do momento em que se utiliza a expressão impresso, a associação do impresso com um voto que vai ser manuseado para efeito de contabilização dos vencedores, não é tão errado assim. Nesse exemplo específico que você cita, me parece que o termo escolhido para a identificação do processo foi um termo incorreto, antes de mais nada. O ideal seria um voto que pudesse ser conferido, um voto auditável, qualquer outro tipo de expressão. A expressão voto impresso pode levar a essa confusão. Então, o que eu me referi não é isso. O que eu me refiro não é isso. Era das pessoas caírem na falácia do espantalho. Eles criaram uma coisa que não tem nada a ver, ficaram batendo naquela coisa que eles inventaram. Pois é. E as pessoas mas então, estão achando entenda, que na realidade mas entenda, a expressão foi escolhida de forma devida. A expressão leva a essa possibilidade. Deveria ser. Eu entendo que o impresso, tem uma impressora, sai e tal. Perfeito, perfeito. Nós que conhecemos um pouco mais o projeto, não temos dúvida a esse respeito. Mas a expressão foi mal escolhida. Não adianta a gente falar. Isso tem que ser um voto passível de ser conferido. Seria mais fácil a explicação e nós não estaríamos caindo nesta armadilha de ficarmos discutindo uma interpretação que é possível, não é uma interpretação errada, feita por... E esta possibilidade desta interpretação está sendo muito bem explorada pelos inimigos do voto auditável. Professor, é outra coisa. O que eu estou falando de corrupção de linguagem é diferente. O que eu estou falando de corrupção de linguagem, vou usar um exemplo bíblico, o que eu estou falando é a corrupção de linguagem vai nos levar a uma torre de Babel. Por exemplo, vou dar um outro exemplo do que também eu considero ser uma corrupção da linguagem. As pessoas hoje eles estão com a mania de ficar demonizando palavras, né, professor? Por exemplo, palavras que foram criadas sem nenhuma conotação negativa ou pejorativa, as pessoas ficam criando afetação diante de palavras como se o fato em si fosse mudar se você aliviasse o termo. Então,
você não pode mais dizer que a pessoa é aleijada, você tem que dizer que é uma pessoa portadora de deficiência. Então, quer dizer, se eu disser isso, a perna dele vai retornar para o lugar? Não vai. Se eu disser que o cara é um morador de rua, é politicamente incorreto. Eu tenho que dizer que é uma pessoa em situação de rua, tá? Mas se eu disser isso, ele vai sair da rua? Não, não vai. Então, Aristóteles dizia que a palavra cão não morde. Então, as pessoas ficarem melindradas por causa de palavras, professor, eu acredito que também seja... E aí, a partir disso, ficar limitando, você não pode mais falar mulato, não pode falar denegrir, porque é racista. Isso também não é uma forma de você mudar comportamento da sociedade? Sim, mas não é da linguagem, né? É uma construto social. A linguagem é só a forma de expressão. Não é a forma de expressão que está mudando, é a construção de um novo modelo social, no meu ver, ruim, que procura utilizar a linguagem como um meio de dominação. Não é a linguagem que está provocando isso, e sim um projeto diferenciado de estrutura de influências sociais. A linguagem é consequência, a linguagem não é o meio. A linguagem é só uma ferramenta, ela não é a causa. Tem também a questão que é o pensamento metonímico, né, que hoje toma conta, que é o que o Olavo também, ele, não sei se ele criou esse termo, mas eu conheci através dele, e que eu acho que está tomando conta das pessoas de uma forma também que leva muita gente ao erro, né? Por exemplo, eles falam, hoje em dia, nesse tempo que a gente está vivendo, eles falam, a ciência diz tal coisa. Tá, mas a ciência não diz nada. Quem diz é o cientista. Qual cientista? Porque sempre, para um cientista dizendo A, vai existir um outro dizendo B, ou dizendo não A. Então é preciso analisar com calma essas coisas para saber se isso de fato é uma posição institucional. Perfeito. Ou uma posição individual, né, professor? Claro, claro. E mesmo em relação à ciência, você não pode esquecer que ciência é a construção de hipóteses que são afirmadas ou negadas. E a hipótese que hoje é afirmada pode ser negada amanhã pela descoberta de um novo fato, de uma nova situação e assim por diante. A ciência, na verdade, representa uma determinada posição majoritária num dado espaço de tempo. A ciência é, pelas suas próprias características, sujeita à alteração. A ciência não pode ser, em hipótese alguma, confundida com uma revelação religiosa. Ela não é isso. Ela não é isso. Ela é uma explicação do mundo físico, do mundo natural, eventualmente do mundo social também, num dado período de tempo, e esta hipótese é constantemente sujeita a testes que podem, num momento, confirmá-la e, em momentos posteriores, refutá-la, e isso faz parte, isso é a ciência correta. Nós não podemos assumir qualquer postura científica como uma fátua, como uma decretação de verdade divina. Ela não é isso. Ela não é isso. Basta você ter um instrumento mais ou menos apurado e você pode ter uma interpretação distinta de uma dada experiência científica que mude completamente toda a construção teórica até então existente, por exemplo. Eu queria abordar os últimos dois pontos antes de colocar o César na conversa, né? E essa semana eu estava vendo uma live, do Dr. Ítalo Marcilli, uma professora de português, e tem também cursos na Brasil Paralelo, no Carvalho no Novo Mercado, chama Lara Brenner. Eles estavam discutindo sobre a questão da mídia utilizar, e aí já de forma deliberada, né, a linguagem para poder manipular as pessoas, né? Então,
lá eles citam algumas manchetes, né? E aí eu gostaria de compartilhar aqui com você uma do G1, né? Que eles colocam assim: número de infectados cresceu 500% em Rondônia no início da pandemia, lá em março ainda, né? E aí quando você vai ao texto, porque a manchete assusta, fala, poxa, 500% de aumento. Quando você vai ao texto, o número de infectados subiu de 1 para 6. E aí numa segunda, já na exame, aparece assim: por temor ao corona, homem toma produto com cloroquina e morre. E aí de início, pô, isso daí deve assustar, fala, pô, todo mundo está defendendo aí esse remédio e do nada o cara tá morrendo com o produto. E aí quando você vai na matéria novamente, o cara tomou um produto de limpar aquário. Então assim, as pessoas também ficam caindo na manipulação da mídia por causa desse tipo de joguete que eles fazem. Isso não é corrupção da linguagem. Isso é mau caratismo. Nós precisamos dar o nome correto a isto. Né? Isso é ser mau caráter. Isso é ser desonesto. Não tem nada a ver com corrupção de linguagem. Eu tenho, assim, estou usando uma expressão mais suave, poderia usar, tenho certeza que outros poderiam citar expressões sensivelmente mais adequadas a essa situação. Eu vou ficar com mau caráter, mas aí eu acho que nem entra no aspecto de corrupção de linguagem. Não tenho uma expressão adequada para definir uma bobagem desse tamanho. Professora, a última questão aqui, né? O pessoal costuma utilizar aquela frase que é clássica, né? Eu não concordo com isso que você disse, mas eu respeito. O que você acha disso? Eu acho uma postura interessante, via de regra, não exercida. Eu acho uma declaração interessante, via de regra, não exercida. É uma cautela de Voltaire, né? Voltaire teria falado alguma coisa meio parecida assim. Não concordo com o que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizer. Né? Então, eu queria partir é um símbolo interessante. É um símbolo interessante, normalmente associado à ideia de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, enfim. Mas, via de regra, é citada por todos aqueles que têm uma vontade muito forte e de difícil controle de censurar os demais. Essa história, não, eu defendo o que você diz, mesmo que não concordo. Eu, sinceramente, acho que normalmente quem usa esta expressão a utiliza ocultando um desejo de ser o censor, de ser o inspetor geral muito forte. Eu falei dessa frase. Eu acho que quem realmente acredita em expressão, em liberdade de expressão, não precisa manifestar a crença na liberdade de expressão. Ele ouve o outro e tudo bem. Se eu preciso manifestar a minha crença, eu tendo a enxergar pessoas que fazem esse tipo de colocação como aquele que, de alguma forma, mal sustenta a sua necessidade de ser o censor, de ser o repressor. Se você acredita na liberdade de expressão, você não precisa afirmá-la. Então, eu vou mais ou menos na linha de uma frase que é essa, ela é atribuída no grupo a gente falou sobre esse filósofo, até pedi para tomar cuidado com ele. Nietzsche, isso. É atribuído ao Nietzsche. E aquele que não sabe odiar os vícios
não sabe amar as virtudes. Então, assim, dizer que eu não... Nietzsche é um filósofo bastante interessante para os adolescentes. Eu estou dizendo mais a respeito da Uau! A gente nunca sabe. Não, eu sei. É que a gente nunca sabe se ela foi dita no surto sifilítico ou não. Então, é meio complicado. Nietzsche é divertido. É divertido. Os adolescentes adoram Nietzsche. Deixa eu ver se o César está por aqui. Quantas pessoas estão aqui conosco? Eu não sei verificar isso. Para mim está aparecendo 6 aqui. Então 4, né? Porque nós somos em 2. Ok. Oi, boa tarde, pessoal. Grandes. Ih, passou Gilete. Tava na hora, professor, tava na hora. A patroa tava reclamando. Boa tarde, Lohan. Boa tarde, pessoal que está assistindo. Abaixa um pouco a câmera, tá mais perto do que em você. E agora? Eu tô tentando pegar aquela belezura que tá ali atrás de mim, a verdadeira bandeira brasileira. Pegou perfeita. Perfeita. Boa tarde, excelente live. Eu tenho que começar com algumas perguntas, se o Lohan me permitir. Primeiro, eu tenho certeza que tanto Nietzsche quanto Hitler tinham surtos por conta da paralisia sifilítica progressiva. Isso é tão certo quanto o Lula é ladrão. Cuidado que o seu Alexandre te ouve. O Xandão do PCC deve estar monitorando a gente, nós estamos lascados. Não, mas Xandão, se você estiver ouvindo, eu tenho família para sustentar, por favor, considere não me prender. Vai lá para a pergunta, já. O professor falou sobre coisificação, tal, junto com o Lohan. E a gente tem uma pergunta. Eu estou ouvindo, estou só abrindo a janela aqui. A gente tem uma pergunta do nosso amigo de grupo. Deixa eu localizar ela aqui. Que se encaixa muito com o que eu tinha perguntado, o que eu tinha em mente de perguntar. A democratização da cultura foi um pretexto para o empobrecimento do vocabulário, visto que os mais pobres não teriam capacidade para entender algo mais elitizado ou complexo? Você responde ou eu, Lô? No meu entender, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ao contrário. Porque para admitir essa premissa, eu teria que admitir que esta pessoa, identificada como simplesmente desprovida de recursos financeiros, fosse desprovida também de capacidade intelectual. É só a forma pela qual você se manifesta e oferece oportunidades, escadas e apoios e degraus para que ela possa ascender. Se eu concordar com essa premissa, eu tenho que concordar que ela não tem capacidade de ascender. O que para mim é uma impossibilidade. É o mesmo que concordar com cotas, né? É o mesmo que concordar com cotas. Diminuir a capacidade do outro, que por conta de cor, parte não do consegue disputar. Não. O cara é pobre e não consegue. Pô, desculpa. Bullshit. Eu acho que é uma explicação bastante simples. Tem o seu apelo. Ela pode ter ligação com a realidade em determinados casos, afinal de contas, onde a pessoa tem a preocupação maior em alimentar-se, né, em sobreviver, porque não tem comida suficiente, a questão do ganho intelectual é secundária perante a sobrevivência física. Mas, excetuando-se uma situação limite como essa, eu teria que pressupor que esta pessoa não tem a capacidade de ascender em termos culturais. É claro que eu não vou chegar para esta pessoa e comunicar e fazer a minha primeira frase com ela utilizando a norma culta da língua portuguesa. Eu vou me fazer entender a esta pessoa, mas que ela
no decorrer do tempo, e mediante esforço, e mediante acompanhamento, não possa ela utilizar a norma culta, eu teria que pressupor que eu estaria falando com uma pessoa naturalmente incapaz, e eu não consigo entender isso dessa forma. Esse era o cerne da minha pergunta, professor. Por exemplo, a pessoa não vai entender de início algumas expressões que os falantes deveriam usar comumente, porque, afinal de contas, quando imbecilizaram a sociedade, também utilizaram a língua para empobrecer de maneira geral. E aí, assim, nós podemos chegar num certo ponto, por exemplo, eu moro no distrito de Hermelino Matarazzo, na cidade de São Paulo. Nós podemos chegar num certo ponto de conversar numa linguagem, não uma linguagem chula, né, uma linguagem chã, mas de uma maneira que nós nos façamos entender e consigamos traduzir a metalinguística que a esquerda usa para nos colocarmos do lado da verdade. Né? Esse era o cerne da minha pergunta, porque a sociedade foi imbecilizada de uma tal maneira que a gente não tem riqueza em mais absolutamente nada. Hoje, quando você olha a pessoa, por exemplo, como o Lohan colocou, o funk como entretenimento, mas sendo chamado como cultura, entendeu? E aquela série, a primeira arte da Brasil Paralelo, trouxe com muita propriedade em relação a isso, como nós chegamos ao ponto de termos uma mesma batida para todo e qualquer tipo de música, porque é uma coisa que chegou a ficar tribal. Quando eu coloco que a gente está chegando no ponto que a comunicação vai ser por onomatopeia, é isso, né? Nós não teremos mais... Pode ser, César. Mas lembre-se, nós já usamos nos nossos encontros aos sábados, um pequeno vídeo do Sir Roger Scruton falando a respeito de beleza, onde ele usa um metrônomo, aquele medidor de compassos, né, onde alguém pergunta a ele, puxa, como é que eu posso levar Bach aos meus alunos? E ele fala, não precisa levar Bach, mostre a estrutura da música usando a Lady Gaga. Nós já discutimos isso uma vez. Já. É essa a questão. Eu não preciso querer chegar nessa pessoa que neste momento é desprovida do arsenal cultural e querer introduzi-la a Platão, querer introduzi-la a Mozart, querer introduzi-la a Dante Alighieri, não vai funcionar, cara, não é assim. Mas não quer dizer que, no decorrer do tempo, ela não possa conhecer Mozart, ela não possa conhecer Platão, e ela não possa. É uma questão de timing e é uma questão de como se faz. Eu acho que podem existir condições materiais que fazem com que hoje ela não tenha este acesso, o que não quer dizer que ela não possa vir a ter. Esse é nosso intuito aqui, né, professor? Fazer com que as pessoas parem de ficar rolando vídeo do Instagram olhando prato de sushi, viagenzinha e anúncio, e tente buscar o conhecimento de certa forma. Esse é o vetor. Não é de certa forma, não, é direto, é exatamente isso. Não é sob tons. É exatamente esse o objetivo. E a questão é, novamente, uma palavra que eu usei várias vezes hoje, vou usar de novo, perseverança. É perseverança. Nós temos as ferramentas agora, antes elas não existiam. Já contei a vocês mais de uma vez o quanto essa vida era solitária antes dessas ferramentas poderem nos dar este acesso de comunicação. Então, as coisas vão melhorar, gente. Só não vão melhorar para amanhã. Precisa tirar essa sensação adolescente que quero hoje para amanhã. Esquece, não é isso. Teve mais alguma pergunta aí, ô César? Tem, sobre a escola de Frankfurt, o José Marcos também pergunta se a União Soviética teve algum espelhamento nessa escola de ciências sociais. Ela era
o Instituto de Pesquisas Sociais era extremamente crítico do modelo soviético, porque não entendia o modelo soviético como sendo a ortodoxia marxista. Era uma distorção. Entendia o governo da União Soviética, a estrutura da União Soviética como uma distorção fantasiada daquilo. Eles não gostavam de chamar eles não gostavam nem de chamar a União Soviética de socialista, né? Eles inventaram o termo capitalismo de Estado. Capitalismo, exatamente, Lohan, exatamente. Esse termo capitalismo de Estado é uma invenção deles, para identificar aquilo que era a União Soviética, porque a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Então, o S dos socialistas era inadmissível para o Horkheimer e para os demais da escola, porque aquilo lá não era socialismo, então eles não podiam usar esse termo. E aí eles criaram o termo capitalismo de Estado. Professor, as perguntas ao longo da live acabaram. Eu preciso entender uma coisa. Vocês falaram sobre a PEC do voto impresso auditável. Eu estava estudando um artigo de um procurador federal do estado do Mato Grosso do Sul, se não me falha a memória, eu esqueci o nome dele. É Ronaldo alguma coisa. Em que ele critica, inclusive, a PEC, porque na realidade, a Constituição e o Código Eleitoral prevêem, pelo sufrágio universal, o voto direto, que hoje, desde 96, não existe, porque votar numa máquina é um voto indireto, você não sabe o que acontece. Ao teclar confirma, e o escrutínio público da votação. Então, quando eles falam em retrocesso, na realidade, deveria ser, sim, um papel com a contagem pública, e a PEC tem alguns erros, pelo que eu vi, que é uma PEC curta. Primeiro, coloca a urna indevassável. Como é que você vai auditar algo indevassável? Para mim, ficou meio um contrassenso isso. O indevassável é a caixinha onde vai cair o impresso. Então, mas você vai auditar o que aconteceu lá dentro como? Porque assim, a PEC prevê auditoria de 10% dos votos, ou seja, isso é a amostragem. E o restante dos 90% foram depositados naquela urna indevassável. Entendeu? Então, assim, o TSE inventou aquela... Eu não sei se são 10% dos votos da urna, ou se são da sessão, tem um negócio, precisa ver um pouquinho melhor isso, César. É 10% do pleito. Entendeu? Então, assim, a amostragem do total é menor ainda. Né? E na realidade, assim, a Constituição já foi desrespeitada no momento que foi colocada a urna eletrônica, né? Ela já foi desrespeitada de tantas vezes. Eu já perdi as contas, na realidade. É uma Constituição que parece uma coxa de retalhos e não serve para nada. Botaram o nome de cidadã para uma Constituição socialista. Jovem, se a gente for entrar nessa discussão, vai ficar muito mais longa a live. Eu queria, então, que você pudesse... Tem razão. Que você pudesse falar para a gente sobre o nosso novo projeto aí, já que as pessoas se interessaram em assistir essas lives esporádicas aqui, com conteúdo diverso, eu coloquei lá na pergunta, quando eu solicitei que eles respondessem, e muita gente respondeu que gostaria sim de que a gente fizesse lives falando sobre política, falando sobre história do Brasil, falando sobre filosofia, diversos outros temas. E aí, para não ficar fazendo pelo perfil pessoal, eu e o César, nós tivemos a ideia de, a partir de agora, fazermos essas lives a partir de outras redes. E aí, se você puder, meu jovem,
passar para a gente aí mais ou menos como vai ser. Olha, nós estamos desenvolvendo todo um projeto que vai o endereço de e-mail para vocês contatarem a gente para sugerir assuntos e tudo mais, tá? Fica aqui a promessa deste humilde servo que vai administrar o pacote de produtos, que cada e-mail será respondido e o que for possível será incluído numa live. O professor também é uma pessoa que, quando não está de férias, tem ocupações e tal, mas sempre que possível a gente vai encaixar uma live, porque a gente precisa conversar com vocês. E a maneira que a gente arrumou para fazer isso foi criar toda uma estrutura de YouTube, Instagram, Facebook, um site, para que nós possamos conversar com vocês, fazermos as lives e irradiarmos em todas as nossas redes. Então, nosso canal vai se chamar Canal Polarizei. Nós já temos um domínio lá, polarizei.net. Já tem um belíssimo texto de introdução que mostra em linhas gerais como vai ser o nosso trabalho. Foi escrito aqui pelo nosso professor Osmar Visibelli. Oportunamente nós vamos divulgar, nós estamos ainda na fase de produção de logo, essas coisas, mas oportunamente nós vamos divulgar todos os nossos canais, né, nossas redes sociais. Mas vocês já podem, se quiserem, pesquisar no Insta, Canal Polarizei, no site polarizei.net, Canal Polarizei no YouTube, no Facebook é a mesma coisa, tá? Nosso e-mail é canal.polarizei@gmail.com. Se vocês tiverem alguma sugestão, algum questionamento que nós pudermos aclarar para vocês, nós também pretendo colocar a nossa transmissão da nossa reunião do grupo de estudo. Nós temos um grupo de estudo, eu, Lohan, professor, e mais algumas pessoas, que nem o José Marcos, que apareceu no chat da live. Nós fazemos reuniões. Atualmente nós estamos estudando os gregos e pretendemos fazer essas transmissões para deixarmos gravados, o pessoal poder assistir depois. Participem com a gente, vai ser muito legal, entendeu? Ter vocês nessas lives. Nós vamos tentar fazer vários assuntos com muita frequência, né? E para poder falar diretamente com você aí que está nos assistindo e que gosta desses assuntos, que quer saber mais, especialmente sobre a história do Brasil, a história daquela bandeira, a verdadeira bandeira do Brasil que está ali atrás de mim, uma bandeira belíssima. Para quem não sabe, a bandeira do Império do Brasil, né? E mais outras coisas sobre a história do nosso país, sobre o conservadorismo em si, entender que o conservadorismo não é uma ideologia política, é, na realidade, um estado de espírito. O conservador não quer manter velharia, o conservador quer manter aquilo que funciona e trocar aquilo que não funciona. Essa é a realidade, né? Para trocar em miúdos, em linhas gerais. Então, nosso projeto, Lohan e eu, vamos entrar com todos esses canais para atingir o maior número de pessoas, e aí eu conto com o pessoal que está aqui para ajudar a gente a divulgar. Em breve a gente começa a fazer divulgação nos nossos perfis pessoais. Eu estou colocando agora aqui para vocês verem, pelo meu perfil pessoal, qual é o endereço do site. Já dá para ver aí no comentário. E aí, acessem, a gente vai divulgar todo o nosso trabalho através das nossas redes sociais, e nós vamos divulgar nossas ideias, nossos escritos, todo o nosso trabalho no grupo de estudo, através do site, do Facebook,
né? E as nossas lives serão transmitidas simultaneamente pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook, para todo mundo poder ter acesso. E oportunamente, quem quiser pode entrar em contato com a gente. Vou colocar aqui para vocês o nosso e-mail. Mande um alô para a gente, mande sugestões de assuntos para que possamos tratar com vocês. Também temos o projeto de fazer comentários de notícias, né? Comentários breves, não para ficar discutindo a política do dia, porque a política do dia a gente já sabe como funciona, né? Atualmente, mas o projeto também engloba a gente comentar como o Luan brincou comigo, eu virar o Vitor Brown e tocar o Pingo nos Is, nós vamos tocar o zaralho na realidade, entendeu? Essa que vai ser a nossa ideia. Agradeço a todos aí, eu vi que entrou mais gente. Deixa eu olhar aqui, pessoal, para agradecer aqui. O pessoal que chegou depois pode assistir aí. A live vai ficar salva. Tem aqui o Fábio Nunes, o Vinícius, Matheus Brúzios, o José Marcos, o Rodrigo, quem mais teve aqui com a gente? O João Carlos Johansson, um grande amigo, Rodrigo Padula, deve ser assim que fala o nome dele, Suelen Melo, obrigado. Quem mais tem aqui? Daniel, o Paulo, o Sérgio, a Bruna, o Kelvin, a Lucinha, aqui minha vizinha, a Érica, a Nalva, a Dani, Rafael, meu primo, obrigado, Priscila, Charles, valeu, pessoal, muito bom ter vocês aqui com a gente, valeu, agradeço imensamente a participação de vocês e em breve nos vemos novamente. Professor, quer deixar uma mensagem final aí antes de encerrar a live? Professor Osmar, quer deixar uma mensagem de encerrar a live? Não, agradeço a presença de todos, agradeço a paciência daqueles que compartilharam esse tempo conosco e espero que isso possa ter contribuído de alguma forma para o debate público. Certo. Vou deixar então salva a live para os que chegaram depois. E aí vocês vão poder acompanhar desde o início. Acho que deve ter dado umas 2 horas de live. Mas acabou virando uma live infinita, igual do Fernando Conrado, mas tudo certo. Obrigado para todo mundo aí. Nós vamos aprendendo e vamos melhorando, não tem problema. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Até mais.